Saudações a quem me estiver a ver ou a ouvir, o meu nome é Caroline Ramos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje venho falar-vos de um livro que terminei perto do fim do ano passado, mas que ainda não tinha trazido porque é daqueles que demanda que nós paremos um pouco para pensar nos efeitos que tem em nós e que por ter um tema super pesado e que ainda é um tema de conversa em muitas assembleias, em muitas comissões, há que ter um bocado de cuidado a fazer esta abordagem. Hoje trago-vos uma review do Acontecimento de Annie Ernaux. Este foi o primeiro livro de Annie Ernaux que eu li. Li-o porque quero ler a trilogia de Paris da Colombe Schneck, que vou deixar aqui alguns. Livro que a Colombe escreve muito inspirada no que a Annie Ernaux fez em O Acontecimento. Aqui acompanhamos a história de uma jovem de 23 anos, estudante universitária, que engravida e ela quer fazer o aborto. O único problema é que ela vive em França em 1963, altura em que o aborto ainda era ilegal. Portanto, nestas 80 páginas acompanhamos o processo desta jovem em busca de médicos ou alguém que aceite fazer o aborto e que não se sinta amedrontado das consequências, pois se os médicos descobrissem que estão a fazer abortos ilegais, poderiam perder as suas licenças, os seus trabalhos, a sua reputação. Então é um longo processo de busca e de desamparo, uma vez que a pessoa com quem ela se relacionou não quer saber do assunto para nada, quer até ignorar e fingir que nada aconteceu. Então ela vê-se sozinha numa época em que o aborto não só é ilegal, mas também as famílias não aceitam muito bem o facto de uma jovem solteira estar grávida, não estar casada, entre tantas outras problemáticas que o envolvimento no ato da solteirice implica. E apesar de eu nunca ter passado por uma gravidez indesejada, nem tão pouco por um aborto, senti a dor desta personagem, senti o desconforto que foi ver-se sozinha em busca de soluções que deveriam ser legais e cuja ajuda deveria ser prestada de forma segura, controlada por médicos, e senti que é de uma brutalidade o facto do aborto ser considerado ilegal ainda em certos países, porque não só tira-nos a nós mulheres o poder que temos sobre os nossos corpos, como nos põe em perigo, porque para muitas pessoas manter uma gravidez pode ser muito bonito, mas para tantas mais não é um desejo, não é um plano para a vida, e muitas vezes não é um momento para se ter um filho. Não é uma questão de se não quisesses ter filhos, que não te tivesses relacionado com pessoa X, Y, Z. Muitas vezes casais que já estão juntos há muito tempo engravidam e não querem manter o bebê porque não têm a capacidade financeira, não têm a capacidade psicológica, não estão minimamente organizados para receber a criança, e muitas vezes simplesmente não querem porque não se identificam com o papel de parentalidade e maternidade. E está tudo bem. O problema é quando toda uma sociedade quer nos incutir essa responsabilidade sem sequer prestarem o mínimo dos mínimos, que é muitas vezes a habitação, uma saúde acessível, condições para as mães e para os pais. Embora me tenha parecido que esta jovem em específico não tivesse problemas em termos financeiros, deu uma sensação de que os pais eram de classe média, perto da alta, então em termos financeiros ela poderia safar-se, mas era uma coisa que ela não queria, porque ela ainda estava na faculdade, com toda a certeza com muitos sonhos e com muitos planos pela frente, e ter um filho não era algo com o qual se identificasse. Portanto, aqui a questão não é a razão da gravidez ter acontecido, mas os problemas que os abortos ilegais provocam muita solidão, provocam muita tristeza, despoletam muitas decisões perigosas, muitos procedimentos que
não só podem matar a pessoa que está grávida, como pode refletir-se em consequências a longo prazo. Houve aqui partes do livro em que tive de parar a leitura porque é mesmo muito forte e pôs-me a pensar nestas questões tão ridículas como o controlo sobre o corpo da mulher, não só pela questão do poder, mas também simplesmente para nutrir o capitalismo e garantir que há sempre mão de obra para que nunca falte capital para acabar com o planeta e com a humanidade. Se nunca leram nada da Annie Ernaux, este foi o primeiro que li, portanto é o único que consigo aconselhar, mas de qualquer forma acredito que seja uma boa estreia, porque começa logo com um murro no estômago e muito provavelmente também prepara-nos para os próximos livros dela. Esta jovem, acredito eu que seja a própria Annie, e este livro seja uma espécie de autobiografia sobre o que é que aconteceu com ela aos 23, e o modo como ela descreve as situações é de uma poesia num momento tão frágil e num momento tão triste para ela, que não nos afasta, pelo contrário, aproxima-nos desta pessoa, torna-nos solidários, e muito provavelmente existem muitos outros livros que falam sobre aborto e todo o processo de solidão que cerca a mulher quando toma a decisão de abortar. Tendo em conta que a Colombe Schneck inspirou-se neste livro de Annie Ernaux, eu estou muito curiosa para ler o que é que a Colombe escreveu. Li as primeiras páginas, então consigo perceber as parecenças e a homenagem que ela faz. Então, assim que eu terminar a trilogia de Paris, venho cá falar convosco, mas por enquanto, se puder aconselhar um livro, que seja O Acontecimento de... É muito curto, não digo que se leia muito rapidamente, tendo em conta o tema que é aqui abordado. No entanto, quando terminarem, acredito que, tal como eu, fiquem uns quantos dias a refletir sobre o impacto que estas páginas têm na vossa vida e, quem sabe, não o aconselham também a outras pessoas, criando esta corrente de partilha e de debate, que é muito importante. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, questão, sugestão, deixem aqui nos comentários. Digam-me também se já alguma vez leram O Acontecimento de Annie Ernaux ou se leram qualquer outro livro dela e se o aconselham ou não. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.